Então, galera, começando mais um vídeo aqui. Sim, voltamos com mais um vídeo e dessa vez voltamos com o Pikmin Blood Duet. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. É isso aí, galera. Tem muito tempo que a gente não faz um devlog de Pikmin Blood Duet, né? Saiu alguns vídeos aqui no canal, mas como vocês sabem, já estava gravado. E agora sim, nós estamos gravando novamente. E assim, não mudou tanta coisa assim, mas eu resolvi gravar porque a gente teve uma certa evolução em algumas coisas aqui. E eu preciso compartilhar com vocês. Então vou mostrar a tela. Aí, ó, basicamente, a gente tem aqui a mesma coisa. Onde o layout não muda muito. A gente desenhou aqui, cadê? As telas, controle, game, level. Aí a gente tem os obstáculos aqui, que eles estão aqui em cima. A princípio, eu não estou gerando eles proceduralmente. Eu meio que abandonei um pouco essa ideia inicialmente, pelo fato de que eu preciso, vamos dizer assim, publicar o jogo o mais rápido possível. Pelo fato de que já tem muito tempo que eu estou enrolando nesse processo aqui. Então, eu não vou gerar as fases proceduralmente, mas eu vou fazer ali o processo aqui de gerar cada nível manualmente e depois eu trabalho numa ideia das fases procedural. Porque eu tive que mudar várias coisas aqui. Primeiro, como vocês sabem, o Pikmin Blood Duet, ele inicialmente não foi estabelecido como um jogo de fase. E aí entra o problema quando você começa a resolver mudar alguma coisa no processo de desenvolvimento, né? Então, tipo assim, eu tava pensando inicialmente para ser um game tipo Infinity Run, que não tivesse fim, né? Ficasse lá na primeira fase e tudo mais. Porém, aos poucos eu fui pensando, vamos fazer mais fases e tal, pra pessoa ver o progresso dela, ver em qual nível que ela tá e tudo mais. Então, eu resolvi mudar toda essa ideia da criação de fases aí, de ser, ao invés de ser uma única fase, ser várias fases. Inicialmente a gente vai ter 12 fases, como foi a ideia que eu comentei dos últimos vídeos, e aí a gente segue a partir desse ponto de 12 fases. Só que aí, nesse processo aqui, eu tive que criar algumas questões aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. Não é aqui. Player, deixa eu ver se é no player. Não. Aqui. Nível. Basicamente, eu criei a questão do nível, porque, vamos colocar assim, a gente precisa definir ali quantas estrelas a pessoa vai conseguir em cada nível, que seria aquela ideia tipo de Angry Birds, que você faz uma determinada pontuação, você ganha uma determinada quantidade de pontos, que aí vai gerar 1, 2 ou 3 estrelas. Então, eu peguei esse código que eu já tinha de nível, assim, e simplesmente trouxe para cá. Só que eu tive que fazer bastante adaptação. Então aqui, por exemplo, onde está nota, na verdade não seria especificamente nota, seria os pontos. Né? Então a gente começa com 0 e aí a gente tem o ID do tema. Então a gente está na primeira fase, o ID é 1. A gente está na segunda fase, o ID é 2. A gente está na terceira fase, o ID é 3 e assim por diante, até o nível 12. E aí nesse ponto a gente também tem o checkpoint. Aqui a gente vai ter 3 checkpoints. Um que ganha o ponto de 5, outro que ganha o ponto de 7 e outro que ganha o ponto de 10. Então a pessoa chegou até o nível 5, ela vai ganhar 1 estrela. Ela chegou até o nível 7, ela ganha 2 estrelas. Ela chegou ao nível 10, ela ganha 3 estrelas. Basicamente é isso. Assim, tem um processo ali que vai fazer a pontuação e tal, mas essa pontuação não vai ser totalmente visível, então a forma que eu vou liberar as estrelas é basicamente essa. Se ele tá com 5 pontos, ele vai ganhar 5 pontos. Se ele tiver 1 estrela. Se ele tiver 7 pontos, ele vai ganhar 2 estrelas. Se ele tiver com 10 pontos, ele vai ganhar 3 estrelas. E aí, vida que segue. Aqui, o ID do tema eu estou no tema 1. Se eu cheguei no nível 10, eu mudo para o próximo tema automaticamente. Não vai ter uma tela para falar você chegou no nível 10 e tal. Ele vai mudar automaticamente.
Que aí é uma das coisas que eu tava pensando em relação à dinâmica. Mas, assim, a princípio, vamos com essa ideia, né? Porque eu já mudei muita coisa aqui, eu mudei. E aquele negócio, quando você tá planejando uma coisa e de repente você muda, você meio que faz aí uma coisa que não é tão legal, né? Você aumenta o escopo do jogo, que era pra ser curto, aí você mudou, acaba deixando mais longo. E como eu não tenho tanto tempo assim pra trabalhar especificamente no projeto, tendo em vista que eu tenho vários outros projetos, então meio que fica complicado. Mas aqui, basicamente, foi essa primeira mudança que a gente tem a seleção de nível. Aí, em cima disso, deixa eu abrir aqui, ó. A fase MS, vou salvar aqui. E aí a gente vai para a fase MS. E aí temos a fase dos laboratórios. Inicialmente você começa com os laboratórios bloqueados. Só que aqui tem a mesma ideia do outro lá, que vai ser a quantidade de pontos. Só que aí, como a gente armazenou, aí eu vim aqui, ó, tema info. Então, basicamente, eu faço a verificação do seguinte: no momento em que carrega o jogo, né, start aqui, eu seto as estrelas para false e aí eu faço a verificação da nota final. E aí, de acordo com a ID do tema, eu libero as estrelas. Basicamente é isso. Aí tem esse aqui que é o libera tema, que ele era um pouquinho maior, mas aí eu fiz ele ser um pouquinho mais dinâmico. Isso assim, pensando em um futuro que eu venha criar os níveis de forma procedural. Então eu não vou ter uma quantidade de nível pré-estabelecida. E aí esse código aqui vai conseguir fazer, porque inicialmente eu vou pegar lá, independente da quantidade de itens, né? Então tem aqui botões.count. Então, independente da quantidade de botões, eu vou conseguir aí meio que estabelecer a regra para poder deixar ou não o tema desbloqueado. Então, basicamente é isso. Aqui ele vai verificar no player preference, né, do jogador, se o ID do tema tá entre o 1, o 5, o 7, e aí ele libera a quantidade de estrela de acordo com a possibilidade. E aí, nesse caso aqui, ele vai fazer o seguinte: se no tema 1 eu conseguir 2 estrelas, eu libero o tema 2. Se no tema 2 eu conseguir 2 estrelas, eu libero o tema 3. Ou se eu conseguir 10 estrelas, eu libero. Então, basicamente, é isso que ele vai verificar: se o tema está liberado ou não, junto com esse aqui, que faz a ideia de que o tá com 10 ou não, sacou? Então, basicamente, eu fiz foi basicamente isso, de pegar os scripts que eu tinha e adaptar aqui. Nesse aqui, eu fiz ele ser um pouquinho mais dinâmico. Esse aqui eu ainda tenho que fazer um certo dinamismo para ele. Mas assim, a princípio do jeito que ele tá, ele vai atender. Eu não testei especificamente esse aqui porque eu agarrei em um ponto que era o que eu tava trabalhando aqui, que era o pauser button, né? Que seria a ideia de ter a possibilidade do jogador parar, voltar para a tela inicial ou fechar o jogo, né? Então, basicamente, eu fiz esse código. Então, a gente tem o pause game, que aí ele verifica uma variável true ou false se ele está pausado ou não. E aí eu seto o timescale para 0 ou seto o timescale para 1. Mas aqui está o meu problema. E aí eu vou ter que meio que adaptar. Então, teoricamente, eu parei nesse ponto. Vou ter que melhorar essa ideia aqui. Mas, assim, tendo um ponto assim, deixa eu ver aqui se a gente está com todos os processos aqui no menu principal. Vamos ver se eu estou jogando para o lugar correto. Botão player. O botão player ele vai pro game start. Deixa eu ver aqui. Game controller. Ele vai para current cena. Beleza. Se ele tá indo para a próxima cena,
Deixa eu ver aqui como que eu setei a próxima cena. Não é isso. Deixa eu remover essa daqui e adicionar. Pera aí. Arredar pra cá. Vem pra cá. Cenas. MS. Então eu tenho o menu principal, ele vai para o MS, do MS vai para a cena 1. Basicamente, agora eu acho que vai estar ok. Aí eu vou mostrar para vocês o processo aqui como que tá. A princípio, eu achei tranquilo esse processo, então aqui ó, mandei, ele vai para a tela de seleção. Aí aqui na tela de seleção, o primeiro item está liberado, os outros estão bloqueados. Joguei aqui o primeiro item, aí eu faço aqui o giro, né? Então vocês podem ver, cliquei do lado de cá, cliquei aqui, aí ó, eu consigo fazer o giro um pouquinho mais perfeito. Porém, eu adicionei o botão de pausa. E aí aqui eu já adicionei a função de ir para o menu de seleção de fase, mas não está funcionando. Por quê? Porque eu setei o Tile Scale para 0 ali. E aí meio que bloqueou tudo. Então eu tenho que ver como que eu vou contornar essa situação. É uma coisa tranquila, mas eu não parei para observar. Mas além disso aqui, eu tenho o... Deixa eu ver aqui. O outro processo... Não, acho que tem controles, game, level... Deixa eu ver se em player. Acho que aqui, ó. Deixa eu ver, só confirmar aqui onde que eu coloquei o código. Pontuação fases. Então eu tenho um debug, tem um debug aqui. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o processo do debug. Também, ó, funciona com teclado. O mouse, nesse caso aqui, está simulando o dedo, né? Como se a gente fosse jogar ali, como é mobile, né? A gente joga com o touchscreen. Então, teoricamente, é isso. Mas eu estou testando ainda. Só que eu acho que eu tinha que colocar aqui, ó, no checkpoint. Cadê o checkpoint? Eu tava quase chegando no checkpoint. Beleza. Vamos lá de novo. Eu tava quase chegando no checkpoint. E aí ele fala aqui o processo. A princípio eu não deixei nada fazendo um marco assim de que você chegou no checkpoint e tal, pra deixar aquele dinamismo, né? Que eu posso mudar a posição dele, né? Neste momento em que o jogo não está procedural, né? Mas eu tava estudando a possibilidade de deixar ele procedural. Vai dar um pouquinho mais de trabalho em algumas coisas, em aspecto de programação em si. Mas é que negócio, a gente consegue aí acertar certinho o que a gente precisa. Então, aí ó, teoricamente, aqui eu passei. Aí no que eu passei aqui, ó, player colidiu com o checkpoint 5. Ou seja, eu fiz isso para me validar que eu cheguei no checkpoint 5. E aí eu consigo entender melhor o processo aqui. O código tá simples, né? Então eu coloquei uma nota final, um ID tema, um checkpoint. E aí aqui eu fiz a validação. Se o player, né, como é trigger, se a tag player colidiu a nota do checkpoint ID, aí eu faço verificação. Se nota for menor do que player preference.getInt, nota,
mais o ID, que seria nota 1, nota 2, nota 3, nota 4, que seria o ID do tema. Então, cada uma dessas notas vai armazenar 5, 7 ou 10. E aí eu faço essa validação se é maior. Porque, por exemplo, se eu passar várias vezes pelo checkpoint de 5, eu não posso somar 5 mais 5 mais 5. Então ele não é maior, ele vai permanecer 5. Ah, 7 é maior do que 5, ele aumenta e aí ele salva o ponto passando a nova nota. Então, basicamente é uma forma aqui de armazenar. Esse Player Preference é como se fosse o armazenamento interno do celular. Mas, basicamente é isso. Aqui eram alguns testes que eu estava fazendo, que eu tenho até que apagar, mas meio que funcionou aqui todo o meu processo. Então, basicamente, essa é a evolução que a gente teve. Agora eu vou tratar esse erro ali do botão pausar e depois que eu tratar esse erro do botão pausar, vou fazer um teste de validação de ponto. Então, ali eu vou chegar ao nível 2. Cheguei no nível 2, pum! Aí eu volto para o menu e vejo se ele liberou o cadeadinho. Se ele liberou o cadeadinho, deu certo. Se não liberou o cadeadinho, eu tenho que testar o porquê que não liberou, debugar e fazer o negócio acontecer. E aí, concluindo isso, eu já gero todas as fases e vou focar na música para poder fazer a publicação do jogo o mais rápido possível. Então, é isso aí. A gente deu uma grande evoluída e, assim, particularmente, eu considero essa parte de fazer essas mudanças no projeto meio complicado, mas de certo modo nos ajuda a pensar, né, um pouco fora da caixa. E aqui eu também tenho que dar uma melhorada no level design ali para ficar um pouco mais bacaninha e tal, dando mais dinamismo, né? Só que isso eu vou fazer tendo testes. E aí depois os próximos testes é gerar APK, abrir no celular e testar no celular para ver se vai ficar bacana. Uma coisa é você testando no computador e outra é você testando no celular, né? Então é basicamente isso que eu vou fazer. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like, compartilhe o vídeo com os amigos que ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!